De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com o Dr. André Evaristo, médico do Sírio-Libanês, especialista em coluna, mas nós vamos falar aqui de literatura. Dr. André Evaristo, Evaristo, gratidão pela participação conosco aqui. Boa tarde. Tudo bem, Luciano? Boa tarde, prazer. Eu que agradeço a oportunidade de participar aí no seu programa tão famoso aí. Doutor, não vamos falar diretamente de saúde, né? Vamos falar aí de como vencer na vida sendo apenas você, título do seu livro, né? E eu começo perguntando isso, né? Como é que surgiu a ideia, né, de escrever o livro e o seu processo, né, de investir também nessa área? Então, Luciano, assim, eu tenho uma paixão enorme pela literatura, né? É uma coisa que eu herdei da minha mãe, assim. Eu tenho essa paixão pela literatura. Eu tenho prazer em ler. Eu prefiro, por exemplo, ler do que assistir televisão, por exemplo. Eu sempre tive essa paixão pela leitura e essa necessidade da leitura, essa necessidade da literatura é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu sempre tive o sonho de querer escrever um livro. Era um sonho que eu tinha. Inicialmente eu pensava assim, em escrever um romance, cavalariesco, uma história policial, uma coisa assim, mas a gente vai ficando mais maduro, né, Luciano? A gente vai vendo que a gente tem aptidão ou não. Eu falei, pô, eu não tenho aptidão para isso. Aí fiquei pensando, pô, qual que seria um tema que seria bom para escrever, tal, tal, tal. Aí sentei com a minha mulher há 3 anos e meio atrás para discutir. A gente viu que a nossa sociedade ela vem sendo muito bombardeada só de coisas ruins, sabe? Uhum. Exemplos ruins, apologia ao errado, assim, desestruturação das bases sociais. Eu falei, não, pô, vou escrever um livro dizendo que eu sou aquela pessoa que fiz tudo certo e consegui chegar onde eu cheguei. Uhum. Então, assim, eu não sonego imposto, minha vida é baseada no estudo, sabe aquela coisa? Uhum. Eu não dou o jeitinho brasileiro, eu não jogo lixo na rua. Então eu falei assim, pô, eu vou escrever uma obra em que fale para as pessoas assim, ó, eu sou um exemplo de quem fez o caminho correto e chegou muito mais longe do que eu imaginei que eu chegaria em um dia, por exemplo. Exatamente. Além disso, exatamente, além disso, ele tem uma parte que já mais avançada que vai falar de investimento, saúde financeira, mercado de opções, derivativos. Então, na verdade, seria como se fosse duas obras em uma. E é interessante, né, doutor? Porque uma das dicas para todo autor é fale daquilo que você vivencia, né? Fale da sua rotina, do que você tem à volta. E, de fato, não é? Falar das suas experiências é muito mais fácil, é muito mais direto no processo, e a gente acaba esquecendo o quanto isso pode servir de apoio e de exemplo a outras pessoas. Sim, assim, do ponto de vista pessoal, assim como autor, porque foi uma experiência nova, a literatura, eu tenho inúmeros artigos científicos publicados, mas Uhum. é uma literatura diferente. O processo de você olhar para dentro também é uma coisa interessante. E às vezes dolorosa, às vezes você pega os seus pensamentos, pô, como eu pensei isso, como eu fui capaz de tomar uma atitude assim, quando você começa realmente a voltar para o seu passado e ver como a coisa veio evoluindo. Então, foi um processo assim muito engrandecedor para mim como pessoa, acima de tudo. Só isso já valeu a pena. Por isso que no final de cada capítulo a gente tentou inovar e deixar uma área em branco para que o leitor coloque como que ele se posiciona dentro daquela escala ou dentro daquele tema para que ele vivencie isso, de você olhar você de fora e falar, poxa, isso daqui tá bom, isso Uhum. daqui tá ruim, isso daqui não tá legal. Pô, como que eu tô tão mal nesse aspecto da minha vida comparado com o outro? Então, assim, é uma forma de estimular a pessoa também a olhar para dentro e a fazer uma autocrítica durante a leitura da obra. E aí, né, é curioso, não é, a gente pensar, né, no médico especialista em coluna, falando desse processo aí de como se vencer na vida, mas automaticamente eu acho que tem uma ligação fundamental, né, porque a gente usa a expressão de carregar o peso da vida nas costas, não é? E eu acho que todo médico especialista em coluna sabe o quanto isso reflete, né, o quanto muitas vezes as Exatamente. tensões da nossa rotina, elas estão refletidas aí, né? E lógico que depois acaba no consultório aí do doutor, né, para tratar, sendo que a gente pode ter uma vida mais planejada, né, e dessa forma um pouco mais leve, também dando qualidade de vida de saúde, né? A gente esquece isso, né? Que quando a gente Sim. tem planejamento e qualidade de vida, isso também reflete na saúde.
Isso reflete 100% na saúde. E, na verdade, Luciano, assim, no meu modo de ver, se você não se cuidar ou se você não se preparar, o mundo te esmaga. Sim. Assim, eu falo até para meus filhos, eu falo assim, o mundo não é um lugar bom. Uhum. Assim, a gente luta diariamente para transformar ele num lugar melhor, mas o mundo não é um lugar bom, o mundo é um lugar cruel, cheio de maldade. Né? Você tem que levantar todo dia e falar, hoje é a batalha do dia de hoje. Então, dentro desse conceito, se você conseguir se programar e se planejar, essa batalha fica menos maçante e você tem um norte a seguir. E no livro a gente fala vários aspectos da rotina cotidiana e um deles realmente é a saúde, é a alimentação. Uhum. Então, assim, não adianta você ser um gênio na matemática e infartar e morrer com 40 anos, entendeu? Você tem que fazer uma dieta adequada, você tem que fazer um controle de peso, você tem que fazer uma atividade física regular. Tem vários pontos que a gente pontua. Só que o objetivo da obra não é ser uma literatura, por exemplo, assim, de nutrologia. Não. Uhum. Sim. Mas ele vai te dar noções básicas de nutrição que vai te permitir falar, pô, no meu dia a dia eu vou separar isso com isso, vou fazer um prato mais saudável. Uhum. Então, ele tem por objetivo, nas áreas em que a gente atua, ou nas áreas globais, ele trazer um conhecimento muitas vezes superficial para um especialista, mas extremamente útil na rotina do dia a dia. Uhum. E olha, o que eu acho interessante, né, a gente conversando a respeito da obra, né, então a gente está falando aí, né, numa mesma obra, que está falando de pontos de saúde, de alimentação e de cuidados, está falando de planejamento financeiro, equilíbrio e etc., e que a gente vê só em obras Espiritualidade, separadas. sociedade. Exato. E que a gente só vê em obras separadas, né? Então, normalmente, o que acontece muitas vezes com o sujeito, ele pega um desses pontos, trabalha como se fosse a sua Bíblia e esquece dos outros, né? E, Exato, essa a questão. Pô, obrigado. Assim, você colocou de um jeito que nem eu tinha pensado isso antes, mas é exatamente isso. Às vezes você foca tanto numa área que você esquece das outras áreas. E você às vezes não percebe como o ser humano tem a capacidade de ser multifunção. Ainda mais no dia de hoje. Por exemplo, no dia de hoje é difícil, às vezes você não consegue focar única e exclusivamente numa coisinha desse tamanho. Você tem que abrir o leque, você tem que diversificar, você tem que procurar novas formas de renda, novas formas de entretenimento, de vida. Senão, assim, a sociedade é globalizada e com essa explosão de informação que você tem, entre aspas, no meu modo de ver, até uma obrigação de expandir o leque de conhecimento e começar a procurar coisas diferentes, né? O cérebro humano, ele é preparado para isso. Você tem que saber que você é capaz. E isso é uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla, assim, na obra. Assim, você já é um milagre, você já é capaz, você já é a Ferrari da evolução, entendeu, Luciano? uhum, Isso que eu queria que as pessoas que lessem o livro saíssem realmente com essa sensação. A gente teve o Big Bang, ele veio vindo, vindo, vindo. Não estou tirando a parte religiosa, tá? Eu sou uhum, extremamente religioso, mas o mundo veio evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí vamos supor que formou a primeira molécula de DNA no oceano, veio se multiplicando, evoluindo, acabou no ser humano. E esse ser humano vem evoluindo há sei lá quantos milhares de anos que a gente está aí no planeta. Então você já é a Ferrari da evolução. sem dúvida. Você não precisa de mais nada, você tem todas as ferramentas. A questão é, você quer? Eu falo muito para meus filhos, eu falo, filhos, falei isso para minha filha ainda ontem, numa conversa com ela em relação à escola, eu falei isso para ela, falei, filha, na vida tudo tem um preço. Uhum, A questão é, você está disposta a pagar esse preço? Então, exato. assim, a obra, se você for pegar e for ler a parte de finanças e a parte de derivativos, é algo extremamente complexo. A gente tenta colocar de uma maneira simples, porque a obra é para todas as classes sociais e para todos os públicos. A gente tomou esse Uhum, cuidado. Mas ela vai desde ensinamentos muito simples até ensinamentos muito complexos. Mas o objetivo é que assim, você pega aquela pessoa de uma classe social mais baixa, talvez ele não visualize que fazer um supletivo e pegar o diploma do segundo grau já é uma transformação enorme na vida desse indivíduo. exato. A partir daí, ele faz um curso de Excel 2 vezes à noite. Pô, doutor, mas você acha que é fácil? Vou falar a realidade aqui de São Paulo, tá? Você acha que é fácil acordar 5 da manhã, pegar 2 ônibus, um metrô, trabalhar até 6 horas da tarde, chegar em casa 7 horas da noite e ainda fazer um curso de Excel? Não, não estou falando que é fácil. Se você fizer um curso de Excel, você vai sair de caixa
para talvez gerente da sua loja. O seu filho vai ter condição de estudar num colégio particular, porque você mudou o seu patamar de finanças. E talvez o seu filho vai ser um doutor e vai te dar uma casa, por exemplo. Então, quando você entende que você já é o milagre e que você não tem limitações, só as que você se impõe mesmo, Muda esse você papel. pode começar. É, exatamente. Exato. Doutor, falávamos, né, no último bloco a respeito dessas ações de rotina e uma das questões abordadas no livro que é essa questão da saúde financeira, não é? Muitas vezes o brasileiro não é formado para isso, a gente não tem uma educação financeira enquanto disciplina escolar, as pessoas muitas vezes acabam caindo na cilada, inclusive do mercado financeiro, né, que oferece crédito, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse oferecimento e acabam se endividando. A dívida no país, o endividamento brasileiro é extremo. E é também interessante tocar nesse ponto, né? Do mesmo jeito que nós falamos da nossa saúde física, a saúde financeira soma nesse processo para o sucesso e realização pessoal de cada um. Não, é perfeito. E assim, a questão do endividamento ela é gigantesca. Eu acho que isso é um problema real que a gente vai ter que enfrentar um momento ou outro, mas independente da gente enfrentar isso como Estado, o indivíduo ele vai ter que enfrentar isso como indivíduo se ele for um dos Exato. endividados. Então, quando a gente começa a parte financeira, quando a gente entra no básico, que é, na minha opinião, que a gente deveria ter na escola, acho que a escola no Brasil, o nosso ensino é ruim, Sim. muito ruim. Não digo em qualidade da relação professor-aluno, eu digo em qualidade do que a gente escolhe ensinar para as nossas crianças. Então, às vezes, por exemplo, para você passar no vestibular de medicina, você tem que saber um conteúdo enorme de física e fórmulas de cálculo da gravidade, da órbita dos planetas, mas você não sabe o que é um CDI, o que é um CDB, o que é uma poupança, sabe? Assim, é um disparate de informações. Então, assim, concordo com você plenamente. Mas o que a gente fala é o seguinte, basicamente são 4 pilares. O primeiro é ganhar mais do que se gasta. Esse é o ponto. Aí começa o problema. Ah, tá, André, mas eu não ganho mais do que eu gasto. Como que eu faço? Aí você tem 2 opções. Ou melhorar o seu ganho por hora trabalhada, então você vai ter que estudar, você vai ter que se aperfeiçoar, você vai ter que se reinventar, ou você vai trabalhar mais horas. Não tem como sair disso, não tem fórmula mágica. Então você tem o guru da internet, eu vou transformar R$ 2.000 em 1 milhão. Não, não vai. Não vai. Exato. Tá certo? Assim, você vai ser enganado. Agora, se você juntar mês a mês, investir mês a mês ao longo de muitos anos, você pode formar uma fortuna, sem dúvida nenhuma, mas é um trabalho de formiguinha, não é um milagre. Então, assim, até atenção para as pessoas te prometerem isso, fuja. Então, primeiro, ganhar mais do que se ganha. Segundo, reserva de emergência. Então, você tem que ter um valor guardado para uma emergência. Tá, André, qual é o valor ideal? O ideal é de 8 a 10 meses, o mínimo é 6 meses. Você teria que ter 6 meses numa aplicação de baixo risco, que nem um CDB, um CDI, um LCA, uma aplicação de baixo risco, para você usar numa emergência. Pô, o coronavírus foi um exemplo. Se você estava empregado, Exato. então eu, médico, André, tinha a minha reserva de emergência. Pô, eu não ia perder o emprego, porque a necessidade de médico era ainda maior na pandemia. Então, o trabalho eu ia ter. E eu tinha uma reserva de emergência de 10 meses, pô, foi uma liquidação de mercado. Então, segundo, reserva patrimonial. Terceira, blindagem patrimonial. Isso é fundamental. Então, é a visão do americano, é você mudar a visão, que é a questão dos seguros, é a questão de você defender o seu patrimônio, às vezes, de você mesmo. Então, você tem seguros super baratos, que é seguro-desemprego, inclusive para quem é CLT ou não. Então, se você ficar desempregado, você vai ter 6 meses de salário. No médico, no caso médico, você tem o seguro profissional, para se você cometer um erro médico, você poder indenizar o seu paciente. Você tem o seguro da sua fábrica, o seguro da sua empresa, o seguro do seu automóvel. Então, você começa a pagar o seguro de uma maneira diferente. Você não paga puto. Você fala, pô, ainda bem que eu tenho esse seguro, porque se tiver um problema, o meu patrimônio está protegido de uma eventualidade. Então, ganho mais do que recebo e consigo economizar? Sim. Segundo, eu estou com a minha reserva protegida? Estou.
Terceiro, eu protegi meu patrimônio, protegi. Aí que você vai investir. Então, o investimento ele é um passo lá na frente. Na vida real, a gente dá uma dica, que às vezes, se você não tiver um salário muito grande, você pode ir juntando a sua reserva de emergência conforme você vai investindo, dividir esse aporte, Perfeito. para não ficar muito longo o tempo de você chegar nisso. Então, assim, dá para fazer e todo mundo é capaz. E uma das coisas que a gente tem visto também é de adequar isso até com uma configuração de vida, não é? No período de pandemia, a gente viu muitos jovens americanos, inclusive, optando por vida mais modesta, com mais qualidade, mas sem perder essas garantias estruturais, né? Olha, eu vou trabalhar por um período um pouquinho menor do que eu trabalhava, até para poder investir um pouco mais em estudo, para progredir mais à frente, mas com equilíbrio, não é? De fato, o que a gente percebe que está faltando na nossa sociedade é o tal do equilíbrio. Muitas vezes o sujeito trabalha muito mais do que ele necessita e ele acaba consumindo o recurso justamente para manter essa estrutura de trabalho alucinada, Nossa, não vive com qualidade, né? Cria um monte de passivo, né? Isso, colocar na balança. A geração, assim, eu não te conheço pessoalmente, Luciano, mas eu acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, né? A geração do meu pai era assim, eu tinha casa na praia, sítio, chácara, não sei o quê. Pô, o cara criava 5 passivos, aí trabalhava 18 horas por dia para manter o que ele tinha e ele não usava porque ele trabalhava. Exato. Então, assim, realmente, assim, o equilíbrio é fundamental. Criar passivo só realmente se for um passivo que vale muito a pena. Senão é melhor você ter o dinheiro como um ativo trabalhando para você do que você ter um passivo. Assim, realmente são coisas que a gente tem que repensar. A forma da nossa sociedade se estruturar, eu também acho que são coisas que a gente tem que pensar. Essa geração nova, às vezes eu vejo como uma coisa boa, às vezes eu fico preocupada, né? Mas assim, eles não são uma geração de carreira, eles são uma geração de projetos. Exato. Então, assim, tem lados bons, tem lados que às vezes você fica preocupado como pai. Então, assim, se você realmente tiver uma base financeira sólida, e outra coisa, Luciano, a partir do momento em que você realmente desenvolve isso por anos e você atinge o que a gente chama de independência financeira, então, assim, os meus rendimentos e investimentos, eles pagam as minhas contas básicas. Não vai te pagar o seu padrão de vida de você trabalhando nunca. Mas, assim, ele paga as minhas contas básicas. Pô, aí você realmente é livre. Exato. Quando Exato. você não precisa trabalhar para comer, aí você realmente é livre. Aí você vai escolher o trabalho que te agradece, o trabalho que te traz mais prazer. Aí outro dia um aluno perguntou para mim, falou, doutor André, mas é o seguinte, depois que o senhor atingiu sua independência financeira, o senhor trabalha mais ou menos? Eu falo, eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava quando eu precisava. Aí o meu aluno falou assim, mas por quê, professor? Eu falei, porque hoje eu trabalho porque eu quero. Não é porque eu preciso. Então, aquela atividade é o que me traz prazer. Então, assim, Exato. como aquela atividade me traz prazer, eu acabo fazendo muito, mas por prazer, não por necessidade. Até porque a gente acaba focando de fato naquilo que de fato a gente gosta de fazer, não é? Exato. E aí, São poucos privilegiados que conseguem isso, né? isso, e como tem a frase célebre lá, né? Quando você trabalha com o que você gosta, muitas vezes você nem acha que é trabalho, não é? Exato. Agora, André, no livro conta, assim, minha mãe teve uma realidade do Nordeste muito difícil, meu pai teve uma realidade mais de classe média. Mas, assim, a realidade de classe média do meu pai, por exemplo, meu avô trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, a minha família sempre foi estruturada no trabalho. Então, eu escolhi ser médico, então eu posso ser enquadrado nessa situação. Ó, eu trabalho com o que eu amo, então o trabalho não é tão pesado para mim, porque é o que eu gosto de fazer. Você está dentro dessa realidade, pô, eu gosto de trabalhar com a comunicação, difundir informação, trazer cultura, mas a grande parte da nossa população não tem esse prazer de trabalhar com o que gosta, né? Trabalha com o emprego que tem. Nós vivemos num país que eu não sei quais são os dados atuais, mas nós devemos ter o que? Algo em torno de 14, 15 milhões de desempregados. O cara exerce a função que lhe é oferecida. Então, assim, eu acho que uma pequena parte da população nossa hoje
tem uma condição de falar assim, eu trabalho com o que eu gosto, o meu trabalho é um prazer. E esse livro também é para essas pessoas. Porque você consegue adaptar o conhecimento independente da sua classe. E a partir daí você vai ter essas evoluções. E essas evoluções, elas não são saltinhos, não. Elas são tropeços enormes se você conseguir evoluir para cima, né? E, doutor, também é importante destacar, né, eu acho que uma fala que foi utilizada aí durante o início da sua fala, que é justamente isso, né, falar desde o surgimento do universo e da evolução que transpassa aí a nossa história. E que, de fato, vencer, muitas vezes, é fazer esse planejamento para ir galgando degrau a degrau, né? Às vezes eu não cheguei no objetivo final, mas eu consegui fazer parte da trajetória e para isso é preciso planejamento, é preciso olhar para para todas essas peças que a gente estava falando aqui, né? Desde a saúde financeira, à saúde física, ao planejamento das atividades, a saúde intelectual, vamos falar também, né? Porque quando você estuda, faz cursos, etc., se Sim, ativa, com certeza. e é um ramo da saúde, eu gosto de afirmar isso. Hoje a gente tem doenças degenerativas ligadas à memória, ligadas à cognição, então a gente vê o quanto isso está ligado também à saúde e à qualidade de vida, e enquanto a gente tem saúde, a gente deve trabalhar essas áreas para somar nesse conjunto de sucesso que o senhor tão bem coloca no livro. Sim, é assim, é você ver o indivíduo como um todo, você ver a coisa de uma maneira global, você trabalhar dessa maneira global, e eu gosto muito da relativização do tempo, Luciano. Então, assim, depende de como você olha a questão do tempo e como você olha a questão da vida. Então, é o que eu te falei, quem for ler a obra vai ver uma espiritualidade que não imagina que tem no médico, tá? Mas, assim, não, a questão não é essa. A questão é assim, veja, eu tenho o meu DNA, eu passei o meu DNA para o meu filho, ele sou eu. Assim, é um pedaço de mim que vai continuar vivendo e evoluindo. Então, se você ampliar a visão do tempo e você pensar no seu DNA sendo transportado por gerações e gerações, o meu avô ia a nado para levar minha mãe para estudar. Morava no sertão do Nordeste, a sede, mato gado de sede. Entendeu? Você tinha quilômetros e quilômetros de fazenda de areia. Não é a realidade da gente aqui de São Paulo, terra roxa, você joga a semente e nasce. É outra vida. Pô, eu tenho um barco. Entendeu? Assim, olha a diferença, é uma geração. Exato. Mas assim, o que mudou isso não foi o guru da internet, não foi a aplicação estrondosa, não. Foi meu avô carregar a minha mãe a nado para ela estudar. Não E ela é. virou médica e mudou a realidade de toda a família. E aí é o conceito, né? Não existe mágica, existe um processo de Não. evolução, de investimento, de aplicação, de esforço, de energia para o objetivo. É trabalho, né, Luciano? É uma Exato. coisa que eu acho que falta muito assim nessas gerações mais novas aí. Eu vejo pelos meus alunos que vêm ano a ano, eu vejo pelo pessoal mais jovem que às vezes a gente conversa, assim, é trabalho. Assim, trabalho. É sentar e trabalhar. Eu vou executar essa tarefa. Custe o que custar, eu só saio dessa mesa quando eu acabar esse resumo desse capítulo. Então, assim, essa noção de responsabilidade, de trabalho, eu acho que isso foi uma coisa que as gerações mais novas elas vieram perdendo por esse, entre aspas, bombardeamento de coisas ruins. Parece que tudo é muito fácil, sabe? Você pega, não que eu seja contra, entendeu? Sim. Assim, meus filhos têm tablet, celular, eu não sou hipócrita de jeito nenhum. Mas assim, quando você abre o TikTok, parece que é muito fácil, entendeu? E na verdade não é essa, a verdade é que é muito difícil. Exato. E Entendeu? Então, assim, mesmo numa estrutura perdão, como desculpa. essa, né, quando a gente pensa, vamos pensar no TikTok ali, o sujeito que tem milhões de seguidores, ele tem planejamento, ele tem roteiro, ele tem X gravações por Ele dia. estuda, ele tem uma equipe por trás dele, Exato, exatamente. exato. Exatamente. Assim, e o que eu digo do TikTok é que assim, você olha tanta gente tendo sucesso que você acha que aquilo vai cair do céu. Não vai, e você bem colocou. E quando você pega esses TikTokers ou esses influencers que realmente têm milhões de seguidores e você para ver, os caras são geniais, pô. Entendeu? Assim, E, os caras têm uma inteligência acima da média, têm uma capacidade de
de expressão e de cativação do público enorme, entendeu? Assim, muitas vezes eles têm equipes enormes de filmagem por trás deles, é que a gente vê só a parte superficial. Exato. Então, assim, até nisso a gente tem que ver que tem muito trabalho envolvido, e às vezes trabalho de uma equipe ou de múltiplas pessoas. Sem sombra de dúvida. Doutor, para ter acesso ao livro, né, ele é só formato físico, tem e-book também, quais os caminhos aí para encontrar o Como Vencer Ah, na Vida legal. sendo apenas você? Assim, ó, hoje ele está sendo vendido de maneira física na Livraria Martins Fontes, que é uma das livrarias assim, mais tradicionais de São Paulo. E provavelmente ele vai estar logo, logo disponível em outras livrarias mais difundidas. Quem digitar no Google ou em qualquer outro site de busca, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você, já vai ser direcionado para uma landing page, e aí você pode escolher se você quer o livro físico, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil, ou se você quer a compra através do e-book pela Amazon. Então, digitando Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você, você vai achar todos os caminhos, mas você consegue a obra física e você consegue a obra em e-book também. Muito bom. Doutor, gratidão pelo papo conosco, parabéns aí pela iniciativa Gratidão do minha. livro e por agregar, né, esses conceitos e que de fato, né, a gente tenha um pouquinho mais de planejamento, de divisão de conhecimentos, que a gente consiga equilibrar mais todos esses itens na vida e que isso deixe o peso na nossa coluna um pouco mais leve e que a gente tenha uma vida com um pouco mais de É qualidade, isso, tá certo? é isso aí. Para eu poder escrever mais e trabalhar menos como cirurgião de coluna, sem dúvida nenhuma. Eu queria agradecer, Luciano, de coração, a oportunidade e você abrir um espaço aí para eu falar público. Muito obrigado de coração. Espero que o pessoal tenha se entretido aí durante a nossa conversa. Me falaram que você era um entrevistador brilhante, tinha total razão. Então, assim, obrigado e parabéns.